Se você perdesse hoje a sua fonte de renda principal, quantos meses você sobreviveria? Muita gente acha que investimento é apenas ação, fundo imobiliário, tesouro IPCA ou criptomoedas, mas se esquecem de que o primeiro investimento vem antes disso, é a reserva de emergência. Reserva de emergência não é só guardar o dinheiro na poupança e esquecer. Hoje eu vou te explicar quanto você precisa ter na sua reserva de emergência, onde aplicar a sua reserva, o que não fazer com a sua reserva de emergência e onde a maioria das pessoas erra ao aplicar a sua reserva. Em primeiro lugar, a gente precisa explicar o que é a reserva de emergência. É um dinheiro que deve ficar guardado para imprevistos, como o próprio nome diz, para emergências. É um dinheiro que você não vai ficar usando para toda e qualquer coisa, mas vai estar lá disponível para te dar tranquilidade quando acontecer algum imprevisto, porque afinal eles acontecem e acontecem com frequência, infelizmente. É um dinheiro que você vai usar quando perder um emprego de forma inesperada e não tiver um outro emprego disponível facilmente. Você que trabalha com carro e o carro apresenta um defeito na hora e você precisa consertar rápido para poder voltar a trabalhar e ganhar dinheiro. Tem algum problema de saúde, precisa passar por uma cirurgia, algum procedimento mais complicado que não é coberto pelo convênio, não está disponível pelo SUS, ou tem alguma emergência familiar que precisa de dinheiro disponível rapidamente. Essas são algumas das utilidades de ter um dinheiro reservado, disponível a qualquer momento para te dar tranquilidade. É um dinheiro que vai estar guardado para isso e que vai permitir que você não retire dinheiro de outros investimentos com menor liquidez ou coisas assim para poder pagar esses gastos inesperados que tiver. Agora vamos falar sobre quanto ter na reserva de emergência. Isso é uma coisa que confunde muita gente e eu vejo umas orientações erradas sendo dadas na internet. Vamos colocar como uma média aqui: 6 meses das despesas fixas do seu domicílio. Você recebe R$ 5.000 e com aluguel, plano de saúde, combustível e todas essas coisas, você paga R$ 4.000 por mês. Sua reserva de emergência deve ter em média R$ 24.000. Mas por que a gente não conta os outros R$ 1.000 que sobraram, vamos dizer assim, no mês? Esses R$ 1.000 que você usa para pedir um lanche, para sair uma vez por semana, coisa assim. Porque no momento do seu aperto financeiro, esses vão ser os primeiros gastos a ser cortados, e não são absolutamente essenciais. A gente, no momento de aperto, pode se conter e não gastar essas coisas para poder pagar as dívidas. Mas não tem como a gente não pagar o aluguel, o plano de saúde, o combustível do carro que a gente vai para o trabalho, nem nada assim. Então, essas são as despesas que a gente tem que contar que vai ter sempre. Meses de despesas, mas essa é uma média. A gente pode pensar para pessoas que têm uma renda mais previsível, como concursados, pessoas com carteira assinada, que esse dinheiro pode ser de mais ou menos até 3 meses das despesas. Apesar de eu não recomendar. 6 meses é um número muito legal que dá tranquilidade para muita gente. Só que profissionais autônomos, donos de lojas, coisas assim, podem se beneficiar de ter um valor até mais alto guardado, porque às vezes a receita dos empreendimentos é um pouco variável. E aí ter um colchão um pouco maior, de até 12 meses, pode dar uma tranquilidade muito mais importante e mais significativa. Agora, onde que a gente vai investir essa reserva de emergência? Eu costumo dizer que a reserva de emergência precisa ter três coisas: liquidez, em segundo lugar, segurança, em terceiro lugar, previsibilidade. A liquidez é importante porque a gente precisa desse dinheiro em alguma emergência. Não adianta eu precisar do dinheiro e eu colocar em uma aplicação financeira que o banco vai demorar 30 dias para me pagar. Nesse tempo a dívida pode se acumular, eu posso não ser capaz de resolver a emergência e a situação pode ficar muito pior do que o previsto. Ter esse dinheiro com liquidez imediata ou diária, estar disponível no mesmo dia ou até mesmo no dia seguinte é muito importante e é um dos principais critérios para escolher onde colocar a reserva de emergência. Em segundo lugar, eu falei de segurança. A segurança, eu nem preciso dizer que é fundamental. De nada adianta eu colocar a minha reserva de emergência num lugar em que eu não vou saber se amanhã ou depois de amanhã esse dinheiro ainda vai estar lá, a instituição vai ter quebrado, vai ter sido liquidada, nem nada assim. Então eu preciso colocar em uma instituição sólida que me permita dormir tranquilo, sabendo que meu dinheiro vai estar lá guardado rendendo. Em terceiro lugar, previsibilidade. Da mesma forma, eu preciso saber quanto que o meu dinheiro vai estar rendendo, quanto que eu vou ter de dinheiro daqui a pouco e como que esse dinheiro vai se comportar. De nada adianta eu colocar meu dinheiro em um fundo de ações, coisa assim, que pode render muito e rapidamente, como pode cair muito e também muito rapidamente. Então, a previsibilidade é uma coisa que deve existir para a gente fazer a nossa reserva de emergência. Notem que eu não falei aqui sobre rentabilidade.
A reserva de emergência não é feita para render, ela é feita para estar lá e te proteger de algum imprevisto. Se todos esses critérios forem atendidos, a gente deve preferir o nosso rendimento, deve preferir um investimento com maior rentabilidade. Mas a gente deve sempre colocar esses três pilares que eu falei agora há pouco como nosso fundamental. E a rentabilidade, se possível, vem depois, mas de forma alguma ela é o nosso foco. E em quais lugares que nós vamos conseguir alcançar esses três pilares que eu falei agora há pouco? Em primeiro lugar, muitos bancos grandes têm hoje em dia opções de um CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI. Essa é uma aplicação segura, garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito e que permite ter liquidez, baixo risco, segurança e previsibilidade. Então, é um lugar que muitas pessoas escolhem para poder colocar a reserva de emergência. Além disso, a gente pode pensar no Tesouro Selic, ou seja, emprestar dinheiro para o próprio governo federal para poder ter um retorno muito próximo da taxa Selic. Isso é uma boa alternativa e que apresenta o menor risco de todo o país. Então a gente pode ficar tranquilo de que esse é um investimento muito seguro e que o governo tem muitas armas para poder fazer com que a gente receba o nosso dinheiro na data contratada. Agora vamos falar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem ao montar a reserva de emergência. Em primeiro lugar, investir a reserva de emergência em renda variável. Como o próprio nome diz, a renda variável varia. Como eu falei, a reserva deve estar em algum lugar que não te permita deixar dúvidas de que esse dinheiro vai estar disponível e que você vai ter aquela quantia que depositou lá para poder guardar. Então a renda variável não é uma boa opção. Em segundo lugar, um erro muito comum que as pessoas cometem é deixar todo o dinheiro da reserva de emergência parado na poupança. Esse é um investimento com que a maior parte das pessoas está familiarizada, sabe que existe e é um primeiro em que vão pensar em colocar quando pensam em guardar dinheiro. Só que a poupança hoje em dia é um investimento que está um pouco defasado, porque a sua rentabilidade muitas vezes é menor do que a inflação, então efetivamente a gente está perdendo dinheiro ao colocar na poupança em alguns momentos da nossa história. Eu acho que sim, a poupança tem um lugar para fazer a reserva de emergência, mas não deve ser o lugar em que a gente vai deixar a maior parte do dinheiro. Eu mesmo tenho uma pequena quantidade de dinheiro guardada na poupança, que eu sei que vai estar lá disponível, faça chuva ou faça sol, em instituição que eu vou achar em qualquer lugar do Brasil. Então, é uma coisa que me dá um pouco de segurança e me deixa mais tranquilo. Mas eu sei que é um lugar que o dinheiro não vai render, não é de forma alguma o lugar em que eu deixo a maior parte da minha reserva. Em terceiro lugar, um erro muito comum e que muitas pessoas cometem é deixar o dinheiro da reserva de emergência na conta para o dia a dia. Essa é uma coisa que muitas pessoas falam, confiam na própria capacidade de gerenciar o dinheiro e falam: olha, eu vou deixar esses R$ 200 aqui guardados na conta para eu ter uma parte caso eu tenha algum imprevisto ou algo assim. Às vezes a gente vai ter um impulso, vai pegar esse dinheiro, vai gastar com alguma bobagem e aí não vai poder recuperar tão cedo. Então, eu sugiro que deixe esse dinheiro separado, que não esteja de fácil acesso no dia a dia para você gastar com qualquer bobagem, mas que esteja sim disponível para você usar em alguma emergência. Você vai saber onde ele está. Então, evite cometer esse erro para não gastar o seu dinheiro com alguma bobagem. Isso me leva para o quarto erro mais comum, que é usar a reserva de emergência para coisas que não são emergência. Às vezes, algumas pessoas veem algum desconto de algum pacote de viagens, de algum restaurante, até mesmo de coisas maiores como carros e coisas assim, e acham que a reserva de emergência está aí para isso. Mas não é. A gente pode até falar em algum outro vídeo sobre reserva de oportunidade, que é uma coisa em que eu acredito e que é importante ter um dinheiro guardado para a gente aproveitar as oportunidades do mercado financeiro. Só que a reserva de emergência, como o próprio nome diz, é para emergências. Viajar com preço baixo é legal, mas não é uma emergência. Aquela promoção no shopping de 50% de desconto é muito bacana e pode sim representar uma oportunidade, mas não é o lugar para você gastar o seu dinheiro que está reservado para uma emergência. Deixe esse dinheiro lá, que o dia que você vai precisar, você vai se agradecer por não ter gastado com alguma bobagem no dia a dia. Agora vamos falar sobre uma coisa que não muitas pessoas falam, que é sobre o impacto psicológico de ter uma reserva de emergência. A reserva vai te proteger da sua emoção. No momento de desespero, no momento de preocupação, você vai ter a tranquilidade e a frieza de saber que você está preparado e que não precisa vender algumas coisas, vender ações, fundos imobiliários, nem nada no momento de crise e perder dinheiro com isso. Você vai conseguir dormir tranquilo, sabendo que, mesmo que aconteça algum problema, você perca seu emprego, seu carro estrague, você está preparado e vai saber lidar com isso, vai conseguir lidar com isso e dar a volta por cima. Então, a reserva de emergência tem um impacto muito forte no seu psicológico, vai te permitir investir melhor e com mais frieza, além de permitir ter mais tranquilidade no dia a dia para fazer suas coisas sabendo que está coberto. Uma coisa muito importante que eu já vi pessoas se perguntando é: vale a pena começar a reserva de emergência enquanto se está endividado? E por mais que algumas pessoas digam que não, que é importante amortizar a dívida de início, gastar todo o dinheiro para isso, eu discordo.
Eu acho que sim, o foco deve ser em amortizar os pagamentos das dívidas, resolver essas dívidas primeiro, para poder depois começar a colocar uma quantia maior na reserva. Só que, mesmo quando a gente está fazendo o pagamento das dívidas, está fazendo o pagamento de cartão de crédito, de cheque especial, coisa assim, existem imprevistos que podem acontecer. Então, se eu estivesse nessa situação, eu colocaria em torno de 80 a 90% do meu dinheiro que eu vou guardar para pagar as dívidas, para poder tentar ficar livre disso, principalmente naquelas dívidas que têm os juros muito altos, e em torno de 10 a 20% eu destinaria para começar a minha reserva de emergência. Isso é uma coisa que me daria tranquilidade, que me ajudaria a prevenir imprevistos ainda maiores que potencializariam essa minha dívida. E para terminar, eu queria deixar uma mensagem para você que assistiu o vídeo até o final. Provavelmente você ainda não tem a sua reserva de emergência e está pensando em como fazer para começar. E não se preocupe em colocar muito dinheiro de cada vez. Comece com pouco, 50, R$ 100 todos os meses, ao longo do tempo vão fazer uma diferença muito grande. Começa com pouco, mas começa. O primeiro passo é sempre o mais difícil e é sempre o que requer mais coragem para começar. Mas faça, dê o primeiro passo e o dia que você tiver um imprevisto e puder contar com a sua reserva de emergência, você vai se agradecer por ter começado agora. Manda esse vídeo para alguém que não tem uma reserva de emergência e que você quer que comece e quer que melhore nesse aspecto. Se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala sobre investimentos com estratégia e racionalidade.